Eu vou fazer então uma volta, né? Sim. No final dos anos 80, bem, o Capital Inicial lançou seu primeiro disco em 86. Em 87 entrou um tecladista na banda, o Bozo Barretti, que era um paulistano, um pouco mais velho do que a gente, formado em música, e a gente tinha feito o primeiro disco com um arranjo com naipe de metais, com piano. A gente deu uma pirada, a gente falou, vamos soltar a imaginação. Sim. A gente, ao contrário do Plebe Rude, por exemplo, que faz um primeiro disco só os 4 tocando, quer dizer, eles chamam um cara para tocar aquele cello, né? No Até Quando Esperar. Mas é a banda tocando. O Capital não, o Capital chamou músicos de estúdio e chamamos um arranjador para colocar no papel essas ideias que a gente tinha. A gente queria, colocar um naipe de metais. Sim. Vamos fazer um arranjo de piano para Fátima. Era uma coisa que a gente ouvia na nossa cabeça, mas que a gente não sabia, nem tocávamos esses instrumentos. Então fizemos o primeiro disco dessa forma, e quando a gente foi para a estrada, a gente sentiu necessidade de ter um músico extra, e acabamos chamando o arranjador, que era o Bozo Barretti. Foi daí que o Bozo Barretti ele apareceu, nós o conhecemos através do produtor do primeiro disco, o Marcos Vinícius, Vinicão, infelizmente já falecido. E o Vinicão nos apresentou o Bozo, e o Bozo, então, ouvindo nossas músicas, conversando com a gente, o Bozo foi fazendo os arranjos para essas músicas, que a gente sentia a necessidade de acrescentar elementos nelas. Fomos para a estrada, então, e na estrada a gente falou, a gente tem que levar pro público o som que está no disco. E então, nós, os 4 punks de Brasília começaram a viajar com um naipe de metais, três músicos tocando o naipe e mais o Bozo Barretti. E foi uma loucura, porque a gente era muito inexperiente, a gente nunca tinha lidado com a música profissionalmente, né? Nós éramos punks de Brasília. Sim. A gente sabia tocar as nossas músicas, a gente não sabia tocar outras canções, a gente não era de banda, não era, por exemplo, banda cover, que sabe tocar 50 canções de 50 caras diferentes. A gente sabia tocar Capital Inicial. E aí Aborto Elétrico, claro, né? Mas músicas de outras bandas. Porque no começo se misturava um pouco, né? Pegava algumas músicas e tudo. Mas então, aí fiz uma longa introdução para falar do Bozo Barretti. O Bozo Barretti entrou na banda e ele com aquela monte de teclados, e ele tinha uma caixinha, que era o tal do sequenciador. Eu falei, que porra é essa? Então, Fê, isso aqui é o seguinte, você liga esse cabo MIDI. O que é MIDI? MIDI é uma linguagem que as máquinas falam entre si, né? Quando você toca uma nota no piano, o MIDI diz qual é a nota que está tocando, qual foi a intensidade que você tocou e a duração dela. Mas ele não grava o som, ele grava a informação da nota, qual é a nota, quanto tempo ela durou e qual o volume dela, ou a velocidade, como se diz na linguagem das máquinas musicais, né? Eu falei, tá, tudo bem, o que interessa? Porque é o seguinte, a nosso grande... quando você era músico, né, no começo dos anos 80, fazer uma gravação era algo dificílimo. Você tinha que ir no estúdio, você gastava uma nota, você não conseguia reproduzir o som com aquela qualidade de disco, né? Para você fazer isso, você tinha que ir no estúdio e era muito caro. Com o MIDI, você tinha maneiras de gravar esses sons, a sua performance num instrumento MIDI, num instrumento eletrônico, e ouvir depois aquilo. O que acontecia? Eu não sabia tocar, eu estou estudando piano agora, mas eu chegava no piano e fazia bom, 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 bom. E gravava isso, aí a maquininha reproduzia aquilo que eu gravei. E mais ainda, ela permitia eu corrigir o que eu tinha gravado, né? Se estava errado, ele tinha mecanismos de correção, deixar tudo no tempo. E eu podia cortar o pedaço que eu gostasse, repetir quantas vezes eu queria, e aí emendar com outros pedaços. Então eu vi que com um sequenciador e um aparelho eletrônico, eu poderia começar a fazer música. Sim. Né? Que era uma coisa que eu não tinha pensado, eu era baterista, né? Eventualmente eu arranhava um violão, mas eu não lidava diretamente com criar uma canção. E quando eu descobri que a eletrônica permitia fazer isso, eu falei, cara, que demais. E tem bateria? Tem bateria também, que são as baterias de pads, né? Que não é um tambor, é um sensor. É um sensor elétrico que com a baquetada ele lança um sinal elétrico. Sim. Que vira tal nota MIDI,
que aí vai pro sequenciador. Quando o sequenciador toca aquilo que você tocou, ele manda para a bateria eletrônica, onde tem os sons de bateria. Então você toca, e aí você ouve o que você tocou depois, mas com a qualidade da bateria eletrônica. Exato. Ou seja, o som, claro, sem aquele chiado de gravação digital, análoga, né? E aquela história de você poder cortar, colar, corrigir, trocar notas. Quando eu bati, eu falei, cara, e não precisa nem ser formado em música, né? eu pirei. E aí no final de 87, eu comprei meu primeiro sequenciador, sequencer em inglês, 87? Né? Final de 87. Eu comecei, em 88, eu estava já começando a programar. Eu tinha um sequenciador Alesis e eu comprei um sampler, o S900, inclusive ele está ali. Nossa. Tá ali, tem até hoje. Ele agora não está funcionando, ele precisa. Não existe conserto no Brasil para ele, não existe circuito, não existe o circuito. Eu tenho que trazer dos Estados Unidos o manual técnico e o circuito para os técnicos daqui poderem. Enfim. Hoje é mais sentimental. É mais sentimental. Mas com esses dois aparelhos, eu comprei uma bateria, né, digital, uma bateria até fabricada no Brasil. E comprei um controlador MIDI que tinha 8 pads, né, que eu colocava as notas ali. Então eu tocava baixo com a mão. E eu escolhia as notas aleatoriamente e tocava. E eu não sabia nada de música, de tonalidade, às vezes eu não conseguia afinar um violão, mas eu comecei a fazer a entrar nesse universo. E vieram os anos 90, eu continuei produzindo, aí com mais dedicação. Eu montei o meu primeiro home studio num apartamento que eu fui morar quando minha primeira filha nasceu, lá na Conselheiro Nébias. E ali eu fui levando isso em frente, sempre produzindo esses sons. Só que eu sentia que faltava alguma coisa. Falava, é legal. E eu depois comecei a ouvir música eletrônica, meados dos anos 90, eu descobri a cena eletrônica mesmo, a house music, o techno, depois um pouco mais pra frente drum and bass. E, nos anos 90, quando eu comecei a ouvir isso, eu parei de ouvir rock and roll. Eu vi que eu estava fazendo aquilo. Eu fazia parte daquele universo, mas eu não estava integrado com outros músicos, né? Eu estava trabalhando muito sozinho. E no 96, enfim, minha vida muda de novo, eu me separo da minha primeira mulher e eu fui morar num estúdio que eu construí com um sócio amigo meu lá na Vila Mariana. E aí nesse estúdio eu começo a trabalhar de novo com meus projetos, né, com as minhas canções. E eu tenho uma amiga minha que aparece lá, que ela quer gravar um disco também, ela está começando a cantar. E um dia a gente faz uma canção juntas, eu mostro para ela uma base, que eu chamo bases, né? Que são as linhas de baixo, com os acompanhamentos, enfim. E ela cria uma melodia em cima de uma letra que ela fez. Aí caiu a ficha. Depois uma outra amiga minha também, que eu conheci nessa mesma época, estava também querendo se lançar como cantora, enfim. Ela vai lá e a gente faz também eu mostro uma música, uma base, e ela cria a melodia. E aí eu falei, porra, bicho, é esse que é o meu trabalho, é isso que eu estava procurando. Eu quero fazer canções, né? Eu não estou fazendo música de pista, eu não sou um DJ. Sim. Eu quando eu sentia que na minha música faltava alguma coisa, faltava realmente a voz, faltava o texto, né? As letras e principalmente a melodia, alguém cantando. No livro estava tendo essa impressão no começo, que você estava se interessando talvez pela carreira de DJ, eu não sei. Mas então, então nós chegamos aí no final dos anos 90. Então, em 98, ocorre o Capital Inicial volta com a formação original, né? A gente tinha ficado separado do Dinho durante 5 anos. Em 98, a gente volta a essa formação original. Começamos a ensaiar para fazer a turnê de 15 anos do Capital Inicial, naquela época, 98, né? Que eram 15 anos do Capital. E, bicho, aí eu olho para aquilo lá, eu tô com aquele projeto começando a andar do Hotel Básico, que viria eventualmente se chamar Hotel Básico. Eu já tinha descoberto o que era pegar aquelas minhas bases todas e convidar cantores, eventualmente, para criar melodias em cima daquilo e nós transformarmos aquilo, que eram bases, temas eletrônicos, em canções. Por isso o básico? Não, a história do Hotel Básico é bem depois.
Só que quando o Capital Inicial voltou, em 98, eu falei, bicho, você não vai conseguir fazer as duas coisas. Então, eu falei, eu vou me dedicar ao Capital Inicial. E aí eu parei com a minha produção. A gente gravou o Atrás dos Olhos, onde tenho 3 letras minhas ali. E eu achei que o Capital Inicial ia continuar como foi Atrás dos Olhos, que era como eram os discos dos anos 80. Eram discos onde a banda toda contribuía com ideias. O Louro trazendo ideias de guitarra, o Flávio linhas de baixo, né? Eu contribuindo com letras, o Dinho também com letras, trazendo parceiros de fora, eventualmente. Sim. O Alvin L apareceu no final dos anos 80. A gente sempre gravou, né, compositores diferentes na nossa carreira. Só que, após o acústico, e a gente lança o acústico, aquele sucesso, muda nossas vidas. Sim. E na sequência vem Rosas e Vinho Tinto, que é também um grande sucesso. Consagrado também. Só que no Rosas e Vinho Tinto, eu já não estava envolvido na composição. Eu deliberadamente, eu precisava parar. Foram 2 anos muito intensos, muito pesados. E ao mesmo tempo, quando a gente fez o disco de 98, que foi o último disco assim que a banda toda contribuiu, eu senti que o Dinho queria, de certa forma, fazer uma afirmação da capacidade dele de compositor. E é muito comum que os cantores queiram, né, escrever o que eles cantam, ou criar as melodias, né, do que eles cantam. Tudo bem, sem problema nenhum. Então o disco o Rosas e Vinho Tinto já ocorre dessa maneira, né? Quando eu vou gravar o disco, eu já recebo as 12 músicas já esquematizadas. Não como era antigamente, que a gente entrava no estúdio e ia juntando as ideias de um e de outro. Não, ali já muda a maneira de trabalhar. E ao mesmo nessa hora que muda essa maneira de trabalhar, eu penso, mas eu sou um compositor. Claro. Eu quero compor, né? O compositor compõe. Agora, se a banda que eu toco, ela não vai, né, trabalhar minhas composições, eu vou ter que procurar uma outra maneira. E aí que eu volto então com a ideia do Hotel Básico. Eu falo, bicho, eu vou resgatar aquele material que eu parei em 98. Sim. Eu vou resgatar aquilo do baú, e era um baú, literalmente, tava uns disquetes, né? Era a época dos disquetes de 3,5 polegadas, aquilo lá lê disquete, entendeu? Então tinha umas caixas com um monte de disquete, com sons, as sequências das músicas, né? As músicas em si, elas estavam salvas também como arquivos MIDI, que eu tenho que abrir nos programas de computador, porque aí eu já estou trabalhando com computador, não mais com sequenciador. Enfim, isso em 2003... Eu falo, vou fuçar o baú. Aí faço, aí levanto, aí resgato umas 20 a 30 bases que eu tinha dos anos 90 e começo a produzir meu primeiro disco em 2004. Levei 1 ano produzindo. Enfim, em 2005 fiz a capa, lancei. E aí, com o disco pronto, né, eu falei, e agora? Como é que eu vou divulgar esse disco? E aí, então, que chegou... na época, é tão engraçado, parece tanto tempo, mas tinha o MySpace, né? Você lembra do MySpace? Sim. O MySpace era o Facebook da época. E no MySpace você colocava suas músicas. Então eu falei, eu vou fazer o MySpace. Fiz o MySpace, coloquei as músicas do Hotel Básico. E falei, agora como é que os fãs do Capital Inicial vão saber disso? Aí eu falei, bicho, eu preciso de uma maneira que eles entrem regularmente no meu site e uma vez lá ouçam se quiserem as músicas ou não, mas eu preciso criar esse interesse deles visitarem meu site regularmente. E aí... necessidade de atualizações constantes. Exatamente. O que você faz que você pode atualizar constantemente? Eu pensei em colocar foto, colocar vídeo, mas eu pensei, cara, você gosto de fotografar, até que eu tenho uma mão boa para foto. Eu já editei vídeo no computador também, adoro, mas é uma coisa que é trabalhosa. Agora, escrever é uma coisa que eu sempre fiz. Eu escrevo, como eu falei antes, desde o fim do Aborto Elétrico. Foi quando eu comecei a escrever
porque eu pensava assim, pô, eu quero ter banda, eu não vou mais trabalhar com o Renato. O Renato fazia aquelas letras sensacionais. Eu pensei assim, pô, será que o cantor que entrar na banda vai ter letras? Né? Será que vai ser um cara? Eu não sabia. Eu só sabia o seguinte, alguém tem que escrever. Sim. Aí eu comecei a escrever. Então, em 82, eu começo a escrever. E eu nunca tinha escrito antes letras de música. Eu começo a escrever. Como é que a gente escreve? Sei lá, cara. Eu vou escrevendo. E assim, fui desenvolvendo um método que era meio assim, é o fluxo do inconsciente. Sei lá, eu pego uma folha de papel, uma caneta e começo a escrever. Qualquer besteira que vem na cabeça, as mais cabeludas, entendeu? As coisas mais esquisitas, tudo eu ia escrevendo. Mas é a impressão que a gente tem, que o Renato passa um pouco também, né? Eu não sei como é que eles... às vezes tem pessoas que pegam um tema, entendeu? Vão falar sobre a cidade de São Paulo. Aí você fala sobre a cidade de São Paulo. Eu não, eu vivia coisas na cidade, na noite, no trânsito, em algum buraco, algum lugar, alguma coisa acontecia comigo, que depois isso voltava como forma de letra. Mas então, isso aí voltando, então eu comecei a escrever desde aquela época. Muitas letras do começo do Capital Inicial são minhas, inclusive até o disco Atrás dos Olhos eu contribuí com letras do Capital. Mas, então chegamos na hora que eu tô com meu CD pronto, Hotel Básico, e eu preciso criar um interesse. Aí eu falei, vou começar a escrever, começar a fazer um blog sobre a estrada, sobre as minhas viagens, que eu acho que os fãs do Capital vão gostar de ler sobre isso. Os fãs vão entrar na página no MySpace, parece um plano perfeito, né? E aí eles vêm lendo o blog, aí eles clicam, ou ouvem uma música do Hotel Básico, e o meu trabalho vai ser conhecido. E aí eu comecei a escrever. O blog, se eu não me engano, ele começa em 2006, né? Sim. Que foi o ano que eu trabalhei o Hotel Básico, eu fiz vários shows pelo Brasil. Eu toquei em São Paulo, toquei no Rio, Rio não toquei em Porto Alegre, em Brasília, Belo Horizonte, mais algumas cidades do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul. Independente, né? Um disco independente, eu não tinha um empresário, eu tinha uma assessora de imprensa que me ajudou e eu fechava os shows diretamente. Foi uma aventura, assim, foi muito bacana, eu curti muito ter voltado, assim, tocar em porões para pouca gente, um som que ninguém conhecia. E eventualmente o Hotel Básico, em 2007, eu parei com os shows, eu senti necessidade de repensar o projeto, eu estava tendo alguns problemas técnicos, algumas coisas estavam acontecendo, estavam me deixando meio chateado. E eu falei, pô, eu não estou me divertindo, sabe? Eu vou fazer o show do Hotel Básico, eu fico mais nervoso que se fosse o show do Capital Inicial. Não é para ser assim. Eu queria tocar, eu estava só mexendo na mesa de som, eu não tinha muita liberdade criativa ali, entendeu? Na hora que eu estava fazendo o show, eu ficava mexendo em botões, mudando alguns timbres, mas não era realmente tocar, né? Colocar a mão na massa. Então eu parei com o Hotel Básico em 2007, com os shows. E o Hotel Básico, o segundo CD, ele continua com essa pegada eletrônica, ele é mais pra... Você imagina mostrando essas músicas em casas noturnas, uma coisa mais dance, ou você está mudando um pouco a cara do seu trabalho solo também? Como é que é? Desde o início, quando eu comecei, né, no Sim. final dos anos 80, 90, era puramente eletrônico, né? Tudo era programado, né? Embora eu tocasse a bateria, eu tocava e depois eu editava, copiava, colava, entendeu? Então fica com aquela cara eletrônica, né? Aquela cara de pista, com um som mais duro, né? Mais tudo no lugar, né? No Hotel Básico 1 eu já chamei um guitarrista, eu já estava pensando que eu queria fazer uma mistura, né? Minha raiz é o rock and roll, Sim. né? Fui em Beatles, é a minha influência mais antiga, mas depois todo o rock dos anos 70, tanto o heavy metal como o progressivo, e depois no final dos 70 o punk rock, após o punk, pós-punk, new wave, enfim. Aí eu descubro através do new wave, eu vou para a música negra através do Prince, James Brown então, ou seja, tudo é músico, né? Músicos tocando. E
enfim, nos anos 90, né, a eletrônica aparece com força total, eu realmente mergulho de cabeça na ideia de uma Sim. música sem voz, sem guitarra. Eu acho isso fascinante. E eu sinto também assim que era o computador como um instrumento punk por excelência, né, do faça você mesmo, né? Sim. O computador é a ferramenta que permite ao músico a liberdade total. Porque ali você tem todos os sons disponíveis, você pode manipulá-los da maneira que você quiser. Você tem que ter criatividade e principalmente tem que ter muita paciência, cara. Porque é um perrengue, cara. É um perrengue que é muito mais fácil e mais gostoso você se juntar com 3 amigos e... né, meu? Pô, aquela adrenalina do rock and roll é algo que não tem preço, né? Tanto que quando o mundo acabar vão sobrar as baratas e o rock and roll, né? Porque... não tem, né? O rock não acaba nunca, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, pô, bicho, eu sinto necessidade de que nesse som entre algum elemento mais orgânico, alguma coisa tocada, né? Então eu comecei, já no Hotel Básico 1 tenho guitarras, convidei um flautista, que fez um solo de flauta numa música. E agora no Hotel Básico 2 eu levei isso um pouco mais além, assim, eu tô com um guitarrista convidado também, mas ao invés de 4 cantoras, como são no Hotel Básico 1, Hotel Básico 2 é porque não tem um nome o disco ainda. Ah não, tem sim, vai se chamar Tributo ao Amor Vagabundo. Olha, é exclusivo? Exclusivo, esse é o primeira mão. Em primeira mão, porque eu tava sem título, eu tenho essa música chamada Amor Vagabundo, que é uma letra que eu escrevi nos anos 90, e eu trouxe pra Carol, que é a cantora, ela gostou, e a gente tinha uma música que eu fiz que ela era mais calminha, assim, mais suave, mais swingada, né, e quando a gente viu a letra e a música casaram incrivelmente bem. E lá pelas tantas, na letra eu falo tributo ao amor vagabundo, né? É uma letra sobre uma prostituta. E aí a Carol, só que o nome da letra era só Amor Vagabundo. Aí a Carol sugeriu, pô, por que não chama o disco Tributo ao Amor Vagabundo? Aí eu falei, tá bom, mas tributo ao, entre parênteses, né? É legal o título com parênteses, né? Tributo ao, entre parênteses, Amor Vagabundo. Porque o disco vai falar muito disso, né? O disco tem muitas letras sobre sexo, sobre amor, drogas, temática adulta. E quem é que canta nesse CD? Então, aí a Carol, Caroline Mendes, é uma amiga minha do interior de São Paulo. Eu conheci tem pouco mais de 1 ano, 2 anos na verdade, que a gente se conhece. E quando ela fez a audição aqui em casa, ela veio aqui no estúdio e a gente... no mesmo dia ela criou uma melodia e eu senti que era ela, garota. Algo disse, Fê, vai nessa. Que essa garota, ela tem algo especial. Ela tem uma voz belíssima, ela tem um carisma, eu acho que vai dar muito. E eu quis mudar. Eu acho que vai dar muito resultado. Eu quis focar e trabalhar com uma pessoa só. Eu tenho além dela, tem 2 outras músicas com 2 outras cantoras, mas são coisas um pouco mais antigas que eu fiz, que vão entrar nesse disco. E eu também canto. Nesse disco eu canto um pouco mais do que eu canto no Hotel Básico, no primeiro, né? Na verdade, o primeiro é Hotel Básico, né? O nome. É Felemos, aí o nome do disco é Hotel Básico. Aí com o passar do tempo eu percebi que eu queria não queria ser Felemos, tatati patatá. Eu queria ter um nome para esse projeto, e aí Hotel Básico virou o nome do projeto. Então agora vai ser Hotel Básico, Tributo ao Amor Vagabundo. Hotel Básico 2, 2 pontos, né? Não tem 2, não tenho 2. Tem título de filme brasileiro quando vem tradução, né? Mas não vai ter o 2, é só que é o segundo disco. E eu espero que eu não demore tanto para fazer o terceiro, né? Sim. Mas você vê, eu estou 1 ano fazendo disco, porque é diferente. Como é que é o processo de criação, no meu caso em particular? Ocorre muito em hotéis, até esse é um dos motivos de chamar Hotel Básico. Eu viajo sempre com um laptop e um teclado, um pequeno teclado USB. Não, ele não está aqui em cima, não está aqui. Eu ia mostrar. Então, no hotel, não tem o que você vai fazer durante o dia, né? Que você fica esperando o horário do show, né? Eu ligava e ficava
fazendo temas, entendeu? Brincando, né? Porque a inspiração vem do brincar, Sim. né? Você não diz, hoje eu vou fazer um sucesso. Né? Não existe fórmula, quer dizer, existe fórmula para tudo, mas justamente o que eu estava procurando era fugir das fórmulas, né? Encontrar um caminho próprio de criar canções. E eu descobri que o meu caminho vai muito por aí. Eu começo fazendo esses temas, faz uma linha de baixo, ou faz um riff de sintetizador, ou bola uma levada de bateria diferente. E são as sementes do que virá depois. Então eu fui juntando material, né, desde o Hotel Básico de 2005, até que ano passado eu convidei o produtor do meu primeiro disco para a gente trabalhar juntos. Mostrei, eu fiz um apanhado de tudo que eu tinha feito, deu mais de 20 ideias de canção, bases, digamos assim, e a gente foi pegando as que a gente achava mais legais, e a partir desses pequenos temas você começa a desenvolver uma base, uma canção, digamos assim. Né? Ou seja, às vezes as músicas que eu tinha, elas tinham 30 segundos, 1 minuto, né? Repete um pouquinho e acabou. Então você tem que transformar esses 30 segundos ou em 1 minuto em 4, 5 minutos para você poder depois mostrar, aí passar para a terceira etapa, que é a etapa de criação de melodias, né? Que aí entra o cantor ou a cantora, né? Porque uma coisa é você estar ouvindo aquele som sem voz, e outra coisa é alguém que canta, ouvir aquele som e aquilo estimular nele uma melodia, né? E outra coisa que eu descobri com esse processo todo é que eu ouço muitas melodias na minha cabeça. Só que na hora que eu vou pôr pra fora, ela sai toda... né? Eu falo, ai meu Deus do céu, cara. Aí eu vou pro piano, aí eu tento tocar no piano que eu tô ouvindo na minha cabeça, para passar pra cantora. Aí ela, a partir daquilo, ela vai desenvolvendo também. Então é um processo, ele é mais longo, né? As músicas levam muito tempo para realmente você dizer estão prontas, né? E como tinha guitarra, eu queria colocar guitarra, eu comecei a tocar guitarra, né? Eu arranho um pouquinho de guitarra. E então nesse disco, nesse Hotel Básico, nesse novo que vai sair, já tem bastante guitarra, mas agora com o guitarrista convidado. As coisas que eu toquei provavelmente ele vai gravar, né? Porque é outra coisa quando vocês chamam, quem sabe, né? Eu tenho a ideia, mas na hora de executar, eu executo ela minimamente, de modo a quem ouvir poder entender e a partir daquilo, né, acrescentar. Sim. Cara, sem palavras, quando a gente fica feliz de ter você no nosso programa, a gente espera muito que as pessoas realmente estão se interessadas pelo livro, porque a gente fica aqui conversando e tudo mais, eu até queria que fosse realmente um bate-papo, mais pra gente se conhecer melhor e poder, por vocês poderem conhecer um pouco quem é o Fê, quem é o escritor desse livro, porque ele é praticamente autobiográfico e ele é muito dia a dia, é estrada, é tudo, ele é momento. Então é um livro super inspirado. Eu já li, então posso falar pra vocês. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Cabine Literária. Valeu, Uhul. galera.